Olá, pessoal. Sou Catarina Rapini. Estou aqui mais uma vez para colocarmos a família em foco. E hoje eu quero falar sobre os impactos que a separação dos pais causa na vida dos filhos. Como eu disse em vídeos anteriores, o fim de um casamento, a separação, é um momento de crise na vida de uma pessoa, delicado e doloroso. E dependendo do investimento emocional que essa pessoa dá a esse relacionamento, a dor da separação pode ser comparada à dor pela perda de um ente querido, fazendo com que essa pessoa passe por um processo de luto. Além deste fato, as diversas mudanças que ocorrem ao mesmo tempo por causa da separação também tornam esse momento bastante delicado. Para os filhos, isso não é diferente. Os filhos também poderão passar por um processo de luto e também serão afetados pelas diversas mudanças que ocorrem após a separação de seus pais. E é importante que os pais saibam disso, saibam quais são as dificuldades que seus filhos enfrentarão, para que eles possam buscar amenizar a dor de seus filhos, fazendo algo por eles, né? Tentando agir de maneira mais assertiva, mais adequada, ou mesmo evitando alguns comportamentos que são inadequados, que poderão ter uma repercussão negativa na vida de seus filhos. Então, vamos falar um pouco sobre as fases do luto pelos quais a criança também pode passar. Lembrando que nem todos irão passar, todos necessariamente passam pelo luto ou passam por todas as fases em sequência, né? Mas vamos falar sobre as fases do luto que as crianças, como os pais, podem passar. As fases são a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Inicialmente, as pessoas podem negar aquele fato. É um mecanismo de defesa que faz com que a pessoa se prepare para entrar em contato com a dor que sentirá ocasionada pela situação que está vivenciando, que neste caso é a separação dos pais. Então, inicialmente, os filhos podem negar este fato, podem não acreditar que os pais realmente estejam se separando e até mesmo acreditar que o pai ou a mãe que saiu de casa foi viajar, que logo retornará e a vida deles voltará ao normal. Percebendo que isso não ocorrerá, estes filhos podem entrar na fase da raiva e sentir raiva, revolta, impotência, podem sentir frustração e até mesmo culpa. Os filhos podem ficar com raiva de um dos pais por acreditar que esta pessoa provocou a separação, agiu de alguma forma que provocou a separação. Ou podem também ficar com raiva do pai ou da mãe que ficou com eles, acreditando que esta pessoa não fez nada para impedir que o outro saísse de casa. Ela também pode ficar com raiva dela mesma, atribuindo a ela a culpa pela separação dos pais. Pode achar que os pais se separaram porque ela estava muito desobediente, porque não estava querendo estudar, porque estava respondendo muito, né? Sendo mal criada, porque não estava se alimentando bem, por diversas razões. E acreditando que tem de alguma forma a culpa pela separação dos pais, ela também pode acreditar que de alguma forma pode fazer com que os pais reatem seu casamento. E aí podem tentar negociar, podem chegar a verbalizar, conversar com os pais e prometer e perguntar se eu me comportar mais, eu vou me comportar mais, eu vou ser um filho melhor, uma filha melhor, eu vou estudar mais, eu não vou responder. E assim ela pode acreditar que poderá fazer algo para que os pais voltem a ficar juntos. É importante então salientar que os pais, ao decidirem se separar, devem sentar com seus filhos e conversar. Devem falar o que está ocorrendo e o que ocorrerá daqui para frente. E importante também é explicar que a separação dos pais não tem nada a ver com os filhos, que os filhos não são responsáveis pela separação de seus pais, que outras razões fizeram com que os pais se separaram. Vocês podem até dizer
que, por exemplo, né, que estão se separando porque o sentimento que os unia se transformou, que não é mais aquele amor de um homem para uma mulher ou de uma mulher para um homem que é necessário para manter a relação de casal, mas que o amor que vocês sentem por seus filhos, o amor de pai, o amor de mãe permanece, que vocês continuarão amando, cuidando e zelando pelo bem-estar de seus filhos. E é importante que isso realmente ocorra. Então, a criança percebendo que de fato os pais se separaram, ela pode entrar em contato com sua dor e ir para a fase da depressão. E aí ficar triste, ficar mais no seu cantinho, não querer mais brincar muito ou não ver muita graça em brincar ou sair com os amigos. Ela pode passar um momento, passar um tempo entrando em contato com sua tristeza, com sua dor, com a perda provocada pela separação de seus pais. E a partir do momento que ela se conecta com essa dor, que ela vivencia e supera essa dor, ela passa então para a fase da aceitação, quando ela irá se adaptar à nova realidade, né? Quando ela irá se adaptar à nova vida e aprender a lidar com essa nova estrutura familiar. Como eu falei, muitas mudanças acontecem ao mesmo tempo que afetam os pais e também aos seus filhos. Vamos agora falar sobre algumas dessas mudanças. A primeira delas é o que eu acabei de falar, a transformação desta família. Muitas vezes, não só o casal sofre quando há separação, acreditando que com a separação a família acabou, como os filhos. Muitas vezes os filhos sofrem por acreditar que a família deles acabou. Os pais se separando, a família acabou, o que não é verdade. E é preciso ficar claro para os seus filhos que a separação, ela não rompe a família, ela transforma as relações. Os pais deixam de ser um casal, não tem mais uma relação conjugal, mas continuarão tendo uma relação parental. Isso porque tem os filhos e os terão sempre. Então, por causa dos filhos, que são um laço entre esses pais, eles continuarão tendo essa relação de parentalidade. E mesmo que estejam vivendo separados, eles continuam tendo o direito de conviver com seus filhos e as responsabilidades no cuidado e na criação de seus filhos. Isto não muda com a separação. Aí, com relação a isso, é importante que o casal, ao negociar as regras de convivência do pai ou da mãe que saiu de casa, lembre-se sempre deste fato. Os pais e os filhos têm o direito de conviverem e os pais continuam tendo as responsabilidades com a criação dos seus filhos, mesmo que não estejam mais morando com estes, né? E é direito dos filhos permanecer convivendo com o pai que saiu de casa, o pai ou a mãe, e com os familiares deste também. Então, os dois, pai e mãe, devem sempre, mesmo que estejam diante de uma separação conflituosa, que tenham muitas mágoas, devem sempre priorizar os seus filhos, lembrar que os filhos continuarão sendo seus filhos, que também estão sofrendo com a separação e que precisam do convívio com os dois. E assim, o pai e a mãe olhar um para o outro, não mais como companheiro e companheira, como ex-companheiro ou ex-companheira, e tentar não ficar só lembrando das mágoas e das raivas que estão sentindo um pelo outro e pensar nos filhos, pensar em um e em outro como pai e mãe, e assim facilitar essa convivência, né? E aí vamos falar um pouco sobre as mudanças na rotina. Quando há essa separação, podem ocorrer mudanças na rotina do casal. Quando eles vivem junto, o casal tem uma dinâmica, o casal tem uma maneira de resolver as questões diárias, né? De
cada qual tem o seu papel, a sua atribuição para a criação dos filhos, para a assistência às necessidades de seus filhos. Quando eles se separam, muitas vezes, eles precisam readequar os seus horários, né? Tem que considerar onde estão morando, por exemplo, o pai ou a mãe que sai de casa, onde vai morar, então, qual é o trabalho, quais são os seus horários, qual é o horário mais adequado para buscar os filhos, né? E precisam se adequar para continuar dando assistência para esses filhos. E para manter a rotina dos seus filhos o mais normal possível. Então, se seus filhos estudam e no horário contrário à da aula, eles fazem alguma atividade esportiva, alguma atividade cultural, é importante que essas atividades sejam preservadas. É importante que a vida de seus filhos, a rotina diária, sejam minimamente afetada. Inclusive, que após a separação, se for possível, que seus filhos não mudem de residência, pelo menos não logo após a separação de seus pais, porque eles já estão acostumados com o ambiente que moram, já têm suas amizades, e também não mude de escola logo após a separação dos pais. É extremamente importante que os filhos continuem com essa estrutura, com essa rotina, porque essa rotina dá um pouco de segurança para esses filhos. Então, é importante preservar a normalidade nessa rotina. Então, os pais é que terão que se reorganizar, conversar e acordar a melhor forma de continuar dando assistência aos seus filhos e mantendo a rotina deles o mais normal possível, né? O mais semelhante à época em que os pais estavam vivendo juntos. Outra questão é a mudança do padrão de vida. Quando o casal está vivendo junto, a renda que eles recebem, seja apenas um ou sejam os dois que trabalhem, a renda que eles recebem normalmente é destinada a custear as despesas de manutenção de uma casa e da família e das necessidades de seus filhos. Então, quando esse casal se separa, não é mais, em vez de você sustentar apenas uma casa, você terá despesa com o sustento de 2 casas, além de continuar tendo todas as despesas com o suprimento das necessidades de seus filhos. Então, os gastos aumentam, o que acaba fazendo com que o padrão de vida diminua. É claro que é necessário que todos, inclusive os filhos, aprendam a lidar com essa situação. Percebam que a família mudou de estrutura, que a situação mudou e que isso afetará o seu padrão de vida. Porém, se essa queda no padrão de vida for brusca, se por causa da separação dos pais os filhos passarem por necessidades, por momentos muito, muito delicados financeiramente, isso poderá ter muitas repercussões negativas na vida de seus filhos. E aí, quando os pais vão acordar a questão da pensão alimentícia, devem considerar o valor de acordo com as necessidades que vocês já sabem que os filhos têm, né? Quais são os gastos, de maneira que essa pensão possa auxiliar no custeio de todas as despesas de seus filhos. É claro que esse valor é um valor de acordo com a renda de cada um. Mas importante dizer que seja acordado para os dois, de maneira que fique bom para os dois e para seus filhos. E você que pagar a pensão alimentícia, tenha o cuidado de pagar no dia certo, no dia acordado, o valor acordado. Tente pagar em dia, porque quando você paga em dia, você evita que seu ex-companheiro ou sua ex-companheira cobre de você. E você dá ao seu filho a certeza de que você continua se preocupando com seu bem-estar. Quando o pai ou a mãe paga em dia a pensão alimentícia, o filho se sente seguro. O filho percebe
que o pai continua se preocupando com ele. Então, para você que paga a pensão alimentícia, pense nisso. Pense que você está dando aos seus filhos o que eles necessitam para ter uma vida, para ser atendida às suas necessidades, né? E ter um melhor bem-estar em suas vidas. Bom, algumas atitudes dos pais podem provocar um sofrimento maior para os seus filhos durante esse processo, como também podem, dependendo da sua atitude, diminuir os impactos negativos da separação na vida de seus filhos. Dentre eles, um que é extremamente importante é um diálogo respeitoso, um diálogo harmônico, uma boa comunicação entre os pais. Porque nós sabemos, eu já disse em vídeos anteriores, que o conflito entre os pais é extremamente danoso para os filhos, para a formação de seus filhos, para o desenvolvimento de seus filhos. Então, é extremamente importante que essa conversa entre os pais, essa comunicação seja uma comunicação boa, harmônica, respeitosa, sem ofensas, sem agressões. Isso é de extrema importância. Então, se você está numa relação conflituosa com seu ex-companheiro ou sua ex-companheira, evite discussões na frente de seus filhos. Evite falar mal do seu ex-companheiro ou da sua ex-companheira na frente dos seus filhos ou para os seus filhos. Lembre-se que seus filhos amam os dois e são um pedacinho de cada um de vocês. Então, quando você fala mal do seu ex-companheiro ou da sua ex-companheira, você está atingindo também os seus filhos, né? Evite comparar negativamente seus filhos ao seu ex-companheiro ou sua ex-companheira. Então, seus filhos fazem alguma coisa que você não gosta, e aí você fala, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe, de maneira negativa. Você estará afetando o seu filho duplamente. Porque, como eu disse, ele é um pedaço do pai e um pedacinho da mãe. Então, você vai estar atingindo o pedaço que se refere ao pai ou à mãe, e está atingindo a ele enquanto pessoa. Então, também evite fazer esse tipo de comentário. Evite fazer seu filho de mensageiro. Se você tiver que falar algo para o seu ex-companheiro ou sua ex-companheira, fale você mesmo, pessoalmente, por telefone, por WhatsApp, por e-mail, mas fale diretamente com essa pessoa. Mas se a relação de vocês está muito conflituosa, primeiramente, quando você for falar, tente você ser gentil, ser respeitoso. Mas se ainda não tem condições de ter esse diálogo, procure uma outra pessoa, uma pessoa adulta, uma terceira pessoa que seja neutra, que não vá alimentar o conflito entre vocês. Então, busque uma pessoa que possa servir de mensageiro, de intermediário, para passar o recado que você queira, mas não use seu filho. Não use seus filhos como espiões, querendo saber tudo o que acontece na casa do seu ex-companheiro ou da sua ex-companheira, o que é que ele ou ela está fazendo da vida, com quem sai, o que ocorreu. Evite isso. Quando seus filhos saírem com seu ex-companheiro ou sua ex-companheira, você pode até perguntar, e aí, como é que foi? E deixe que os seus filhos respondam espontaneamente. Não precisa ficar procurando saber detalhes, nem querendo investigar com quem ele ou ela anda, quem vai à casa dele ou dela. Ok, gente? Procurem participar da vida de seus filhos. Vocês se separaram um do outro, mas não de seus filhos. Então, é extremamente importante que vocês continuem participando da vida de seus filhos. Se você ficou com seus filhos, estimule o contato dele com seu ex-companheiro ou sua ex-companheira que saiu de casa. Se não está no dia dos seus filhos ficarem com seu ex-companheiro ou ex-companheira, você estimule que eles tenham contato por telefone, por mensagem, mas que mantenham esse contato, esse convívio diário, mesmo que não seja presencial. E facilite para que esta convivência presencial seja o mais frequente possível. E você, que saiu de casa, continue participando da vida de seus filhos. Como eu acabei de dizer, se você não vai vê-los pessoalmente, mande mensagem, ligue, fale que lembrou dele, dela, diga que seu filho ou sua filha é especial, procure saber como foi a escola, procure acompanhar a vida escolar de seus filhos, ajudá-los nas atividades escolares, nos trabalhos, né?
levando-os para as atividades extracurriculares, continue participando, sabendo quem são os seus amigos, né? Às vezes os pais, em grande parte das vezes, os pais no processo de separação estão tão absorvidos pelo seu sofrimento, pelas suas raivas e suas mágoas, que às vezes acabam esquecendo de dar atenção aos seus filhos. E é necessário, neste momento, que eles se sintam amados, protegidos e que saibam que os pais continuam observando o que eles fazem, cuidando do que eles fazem, cuidando da vida deles, né? Então procurem, continuem participando da vida de seus filhos, dando muito amor e mostrando que a família se transformou, mas o amor que os une continua existindo e que existirão sempre, né? Que esse amor será o elo de ligação entre vocês para toda a vida. Ok, gente? Espero que eu tenha sido útil, que esse vídeo tenha esclarecido de alguma forma, tenha chamado a atenção de vocês para algum fato que vocês não tenham percebido, que ajude as famílias que estejam vivenciando esse processo de separação que é tão delicado a passar por este momento de maneira menos dolorosa e mais harmônica. E se você se identificou, se você já vivenciou ou está vivenciando este momento, manda mensagem, conta um pouco da sua história, encoraje outras pessoas a falar também, para que possamos trocar informações e ajudar uns aos outros, porque a finalidade deste canal, eu digo e repito, é ajudar uns aos outros a manter relações familiares mais felizes, mais harmônicas e mais saudáveis. Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para saber quando eu postar vídeos novos. Participe, me ajude a colocar a família em foco. Até o próximo vídeo, gente!